Boa tarde, bom dia, irmão e irmãs, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, mais um papo de domingo, né? O objetivo é levar informação para uma irmã, um irmão que está necessitado dessa informação. Eu peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O filme Nosso Latente, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro, então vamos estudar. O papo de domingo de hoje os 3 tipos de reencarnação, né? Então vamos entender esses 3 tipos. O primeiro tipo é a reencarnação compulsória. Essa reencarnação compulsória é quando o espírito assim, não quer encarnar, né? Só quer ficar na caminhada do mal, não quer encarnar. Então Deus dá autorização para os anjos guardiões colocar aquele espírito para encarnar. Aí ele vai, né, bota o espírito para encarnar, o espírito vai e encarna. Ou senão, né, acontece o seguinte, isso é entre homem e mulher. O espírito ele vai encarnar muito tempo como homem, né? E aí, nessas encarnações, esse espírito não valoriza as suas encarnações. Só pensa em sexo, né, se aproveitar do corpo das mulheres. Então, quando esse espírito chega no mundo espiritual, ele é colocado para encarnar sem nenhuma preparação. Essa é a encarnação compulsória. Sem nenhuma preparação é colocado lá. Ou senão, o espírito está encarnando muito tempo com mulher, e então é um espírito que só comete adultério, depois começou a fazer só em prostituição. Esse espírito vai ser pego, né, para encarnação compulsória, botar para encarnar, para ele aprender, né? Então a encarnação compulsória não tem nenhuma preparação. Ele pode ter um planejamento de botar ele lá para ver se ele melhora, né? Mas não tem uma preparação. E aí já viu o que dá, né? Espírito sem nenhuma preparação. E aí nós temos a segunda reencarnação, que é a reencarnação mista. Então, como funciona essa encarnação? O espírito, ele vai se reencarnar, né? Então, ele vai fazer um planejamento, né? De qual será, de que forma será a encarnação dele. Então, vai pegar um exemplo, né? Ele acha que tem ser um professor, né? Então ele vai, então vai ser escolhida a família dele, né? E junto com o seu anjo guardião, vai ser escolhida a família dele, o tipo de corpo que ele vai ser, o país que ele vai nascer, o estado que ele vai nascer, né? Desse país. Então vai ser tudo planejado, com um planejamento ali, que família que ele vai ficar, né? Qual ambiente que ele vai ficar, para ele ter todo esse embasamento para ser esse professor, né? Qual a matéria que ele vai ensinar, né? Então, se ele tem uma profissão que ele vem encarnando há muito tempo com ela, ele pode de repente, né, na próxima encarnação ser aquele profissional e lecionar. E aí vai depender que tipo de professor ele quer ser, se é um professor
que vai ensinar na sua área, ou ser um médico, um advogado, sabe, direito, entendeu? Engenharia, ensinar engenharia, ou senão ser um professor de escola do ensino fundamental, ensino médio, né? Ou do ensino técnico. Então aí vai ter toda essa logística de planejamento, né? E então esse planejamento vai ter uma preparação para ele ser para ele encarnar. Então geralmente uma preparação e um planejamento demora mais ou menos 100 anos. Então se planeja, tem um planejamento, depois do planejamento tem uma preparação em cima de tudo, né? Como é que vai ser essa família dele, né? Quem são os espíritos que vão ser essa família dele para poder ajudá-lo, né? Então é isso. E aí, a gente saindo desse espírito um para o outro. Tem um espírito que, geralmente, as pessoas que têm uma deficiência física, ela está vindo de encarnações que ela foi suicida, né? Então ela está vindo, daí de repente nesse planejamento ela vai querer vir com a deficiência física, já, sei lá, praticou algumas encarnações passadas, esse tipo de praticou suicídio, então ela quer vir dessa forma. Então todo planejamento aí vem dessa encarnação mista, um planejamento e uma preparação para que o espírito possa passar por aquilo que ele planejou. Agora, pode o espírito fazer todo esse planejamento, né, tudo isso, de repente ele mudar a sua posição, de repente ele quer ser um professor, né, ele trabalhou, fez um planejamento de ser um professor primário, mas ele vai ser um professor, sei lá, de engenharia, né? Mas como ele está isso não muda nada no planejamento dele, porque ele continua sendo professor, né? Então, e aí nós temos a terceira reencarnação. Essa terceira reencarnação é chamada reencarnação livre, né? Essa reencarnação livre, os espíritos só vêm por missões. Então a gente tem que entender que cada um de nós aqui também temos missões além de prova e expiação, mas são pequenas. O nosso grosso de encarnação, de aprendizado aqui no planeta, ele está relacionado às provas e expiações, do que missões. Nós vamos ter missões, mas pequenas em relação às provas e expiações. Nós vamos passar mais por provas e expiações do que por missões, né? Então é um espírito já muito evoluído e que ele só vem com missões, porque ele não tem mais necessidade de passar por provas e expiações. Aí ele pode passar, assim, para a gente, né, fazendo uma leitura de uma prova, de uma doença, ele pode passar, mas essa doença dele vai passar mais como ensinamento moral por parte dele, como ele vai se comportar com aquela doença. Ou um outro tipo de necessidade que ele vai passar para mostrar para a gente como é que ele passa por aquele problema dele moralmente, sem trazer problemas, nem para ele e nem para o seu próximo, né? Então é uma encarnação muito importante, essa encarnação livre, né? Porque você está com missões aí, né? Você só vem só para isso, você não tem outros problemas como a gente tem em nos educarmos aqui numa prova e uma expiação, né? Apesar que toda expiação tem uma prova, e toda prova não tem expiação, não é uma expiação. Então é esse contexto. Então, para a gente assim, saber a diferença de uma prova e expiação. A prova, ela está contida numa expiação, né? Mas
mas a expiação geralmente ela não é uma prova. Né? Porque quando você expia, o que é expiar? Né? Você vem botar aquilo de dentro para fora. Então, você tem um câncer, você está expiando aquele câncer, e pode ser uma prova também. Só não passa sendo prova por expiação. Não passa a ser prova quando você tem missão, mas não é prova. Tá? Porque você está livre de prova e expiação. Né? Então é isso aí. Então eu só queria passar essa informação das 3, né, reencarnações. Então não tenho mais nada para falar, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo. O objetivo foi atingido, ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão, irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia.